Boa tarde. Estamos iniciando agora mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença da secretária executiva de Vigilância em Saúde, Luciana Albuquerque, do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correa, do médico infectologista Demétrios Montenegro e do secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo. Contamos também com a presença do nosso intérprete de Libras, Marcos Vinícius. A doutora Luciana vai iniciar com os dados do dia e, em seguida, passamos para as perguntas dos jornalistas. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Demétrios. Boa tarde, doutor Jailson. Boa tarde, doutor Rebelo, Camila, Marcos. Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, Pernambuco confirmou mais 1.351 novos casos da Covid-19. Destes, 395 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 956 são quadros leves. Assim, já são 23.911 casos no estado, sendo 11.413 casos graves e 12.498 casos leves confirmados. Dos casos graves, 1.947 evoluíram bem e encontram-se atualmente em isolamento domiciliar. Outros 4.311 estão internados, sendo 234 em leitos de UTI e 4.077 em leitos de enfermaria. Hoje também foram confirmados laboratorialmente 91 novos óbitos no estado, sendo 52 do sexo masculino e 39 do sexo feminino, de pacientes de 24 municípios, além de um caso de outro estado. Os pacientes tinham idades entre 30 e 92 anos e faleceram entre os dias 18 de abril e 20 de maio. 43 apresentavam doenças pré-existentes e um não tinha doenças relatadas, e os demais estão em investigação pelos municípios. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 1.640 mortes pela Covid-19. Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas gripais, até agora 4.905 casos foram confirmados e 3.677 descartados. A boa notícia do boletim de hoje é que mais 1.018 pacientes já foram recuperados da Covid-19 em Pernambuco e agora a gente já contabiliza 4.176 pessoas recuperadas. Doutor Jailson? Muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutora Luciana, doutor Demétrios, nosso secretário Rebelo, Camila, nosso intérprete de Libras, a quem eu vou ficar devendo o nome, Marcos. Queria aqui dar um abraço virtual ao nosso secretário André Longo, hoje muito bem representado aqui por Luciana, mas desejar ao secretário André Longo plena recuperação, ele que está bem em casa, provavelmente nos assistindo, trabalhando muito de casa. Também desejar plena recuperação ao nosso governador do estado e à vice-governadora, respectivamente Paulo Câmara e Luciana Santos. Como de hábito, a gente faz uma pequena apresentação dos dados do recorte de Recife, não em tanto detalhamento, mas alguns dados interessantes daqui da cidade do Recife, para que se possa ter uma ideia de como está o andamento da pandemia e da questão da Covid na cidade. Nós temos aqui em Recife 530 novos casos de Covid-19. Nós temos desses 350 são casos leves e 180 casos de síndrome respiratória aguda grave. São ao todo 29 novas mortes computadas aí de ontem para hoje. Os resultados ficaram disponíveis de ontem para hoje. E nós chegamos à soma de 747 famílias que perderam seus entes queridos na cidade do Recife. E só para um dado de comparação, né, quando a gente olha o comparativo com o mesmo período deste ano, nós tivemos mais mortes por Covid-19 até o momento, nesses últimos dias, né, nessas últimas 60 dias, desde o primeiro óbito aqui em Recife, do que de janeiro até agora, somados os óbitos de infarto agudo de miocárdio e acidente vascular cerebral, que são as duas principais, ou que eram antes da pandemia de Covid-19, as duas principais causas de mortes entre recifenses.
Por outro lado, uma notícia alvissareira, uma notícia positiva, de 788 pessoas tiveram altas das estruturas montadas pela Prefeitura, já 44 pessoas tiveram alta das UTIs da Prefeitura do Recife, nesses leitos que não existiam há pouco mais de 60 dias, desde o início da pandemia aqui entre nós. Hoje, com o prefeito Geraldo Júlio, nós tivemos a oportunidade de anunciar a mobilização de já 3.600 profissionais de saúde, com várias ações voltadas para isso. Temos 700 leitos em operação e 107 pacientes estão internados nas UTIs de Recife, daquelas que foram providenciadas pela Prefeitura do Recife, diga-se bem, lutando pela sobrevivência, tendo ali a possibilidade de acesso a um leito de UTI. São mais de 38 mil usuários cadastrados no aplicativo Atende em Casa, que tem aquela dupla e importante missão de manter as pessoas com sintomas leves em casa, para evitar a contaminação de outras pessoas na comunidade, também para resguardar as suas famílias. Quase 4.500 desses pacientes, o aplicativo tem uma segunda função importante, que é identificar situações onde há uma potencial gravidade, e aí sim encaminhar essas pessoas para atendimento presencial para serem avaliadas pelo médico na unidade de saúde. Acho que essas eram as considerações, obrigado, iniciais por hoje. Bom, vamos dar início às perguntas. As 3 primeiras perguntas são sobre a mesma temática, então eu vou juntar para fazer um pouco mais de sentido aqui. Carol Matos, da TV Asa Branca, pergunta: algumas cidades começaram a incluir no boletim de casos as confirmações feitas por meio de testes rápidos. Alguns médicos dizem que esses testes não são tão confiáveis. A SES também considera esse tipo de coleta? Se não, isso pode aumentar ainda mais a diferença nos números de confirmações entre o Estado e municípios? Diana Moura, da Rádio Jornal, também pergunta se o número de casos graves... Ela comenta que o número de casos graves está menor, proporcionalmente ao número total de casos, se comparado aos dados da semana anterior. Essa redução proporcional pode ser reflexo do aumento das testagens? Quantos testes são realizados por dia atualmente? Existe a possibilidade de aumentar a quantidade de testes realizados por dia? Qual a quantidade vocês consideram ideal? E, por fim, Vitor Araújo, da Rádio CBN, pergunta: nos últimos 2 dias, o número de casos confirmados em 24 horas passou de 1.000. Observa-se também que os casos leves superaram os casos graves nessa semana. Qual a análise que a Secretaria faz do significado destes números e que projeções podem ser feitas para os próximos dias? É possível imaginar que a curva vai acelerar ainda mais? Então, sim, nós no Estado estamos considerando os resultados positivos dos testes rápidos, que são informados dos municípios ao Estado. É importante lembrar que os municípios receberam 90 mil testes rápidos, e isso tem contribuído para o aumento dos nossos casos positivos, especialmente dos casos leves positivos. Também é importante lembrar que os números do Estado, que o Estado divulga no seu informe, não são divergentes dos números divulgados pelos municípios. O que acontece é que o Estado divulga no seu boletim os casos graves por município e não os casos leves por uma divergência no sistema que processa os casos leves, mas que não há essa divergência entre Estado e município. Também é importante lembrar quem nós temos testado de acordo com o protocolo estadual. Então, no Estado de Pernambuco, nós testamos todos 100% dos casos graves internados. Nós testamos os profissionais de saúde sintomáticos e seus contatos domiciliares. Nós testamos os profissionais de segurança sintomáticos e seus contatos domiciliares e testamos também as pessoas privadas de liberdade. Nossos testes têm sido ampliados ao longo desses dias. Iniciamos lá no início, testando apenas e processando no LACEN, no nosso Laboratório de Saúde Pública de Pernambuco. Hoje, a gente já processa também em laboratórios contratados, como a Genômica e como a HLA, mais recentemente no IMIP e também no Ageu Magalhães, ao longo desses dias. Então, nós temos sim a expectativa de ampliar para além do que já ampliamos, para que a gente possa atingir outros públicos, para que a gente possa alcançar outros públicos, assim como a gente já faz com profissionais de saúde e segurança. Doutor Jailson, quer complementar? Só um dado, Luciana, em complemento ao que você muito bem explicou, com relação à limitação dos testes rápidos. Então, é importante dizer que o esforço prioritário do Estado e da Prefeitura, por exemplo, é exatamente garantir o acesso
aos testes que são mais utilizados no mundo inteiro, que são os testes de RT-PCR, que são capazes de detectar o próprio vírus, um fragmento do próprio vírus, na fase inicial da doença, que é quando todas as decisões são tomadas em relação ao cuidado com aquele paciente. O teste rápido tem algum uso interessante, ele está no protocolo da Secretaria Estadual, nós usamos na Prefeitura do Recife também para esse público de profissionais de saúde e de profissionais de segurança, mas ele costuma começar a poder estar positivo depois ali do 7º, 10º dia, do 8º dia inicialmente, mas mesmo a bula aponta que os resultados são melhores depois do 14º dia de doença, então, de sintomas. Então, já tendo passado o tempo de tomar decisões em relação a esses casos, em relação ao seu tratamento, por exemplo. Além disso, o teste positivo não implica que a pessoa ainda esteja doente. Então, geralmente, ele representa um contato com o vírus anterior. Ele pode dar falso positivo, por exemplo, para um outro coronavírus e, o mais grave, em muitos casos confirmados de coronavírus, esse teste, o teste rápido, às vezes dá negativo. Então, quando ele dá negativo, fica muito difícil interpretar esses casos. Portanto, a utilização desses testes deve ser feita mediante orientação de um profissional de saúde pelo protocolo que é adotado em cada município e pelo estado de Pernambuco. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: gostaria de saber, entre os profissionais de saúde da rede estadual que já foram infectados, quantos estão afastados atualmente? Há dificuldades para recompor com brevidade as escalas devido ao grande número de profissionais doentes? Então, agora a gente não tem esse número de afastados, é um número muito dinâmico, né? Profissionais de saúde adoecem diariamente e voltam ao trabalho também diariamente, mas a taxa de afastamento de Pernambuco, né, não tem divergido, não tem sido diferente da taxa de afastamento de profissionais que aconteceu em outros países e que tem acontecido em outros estados do Brasil. E por isso a gente pôde se antecipar, né? Pernambuco foi o primeiro estado a criar um protocolo de testagem prioritária e de afastamento de profissionais e também de contratar profissionais, né? Foi a maior contratação feita, né, nos últimos tempos, tanto para a substituição desses profissionais afastados, como também para reforçar a rede de saúde e a gente poder ampliar mais leitos dedicados à Covid-19. Então, foram mais de 5.000 profissionais, né, convocados, tanto de concurso como de seleção por tempo determinado. E também é importante destacar que, além dessas novas contratações, Pernambuco publicou uma portaria que garante a mobilidade interna desses profissionais. Então, muitos dos profissionais que trabalhavam nos setores eletivos e ambulatoriais estão podendo vir se dedicar também às atividades dedicadas à Covid-19. Wellington Silva, da Folha de Pernambuco, pergunta para o Dr. Demétrios: muito se fala do uso da cloroquina no combate à Covid-19, mas o que há de novidades em relação a outros medicamentos para esta doença? Boa tarde a todos e a todas. Bom, existe uma polêmica muito grande, inclusive, em relação ao uso da cloroquina, que foi instituído pelo protocolo do Ministério da Saúde. No entanto, se formos olhar em outros países, a recomendação do uso da cloroquina é apenas para pesquisa clínica, porque ainda não, os trabalhos mais recentes, um número até razoável de pesquisa, não indica, não vê diferença entre a utilização da cloroquina, não vê vantagem na utilização. Em alguns outros vê até uma desvantagem, mas está disponível para o médico e o paciente que quiserem utilizar. No entanto, outras medicações também estão sendo testadas, todas elas em pesquisas clínicas no mundo todo, entre elas medicações que são utilizadas para o tratamento do HIV, uma medicação que foi utilizada para o tratamento do ebola, que é o Remdesivir. Essa medicação, na verdade, dentre todas as estudadas, talvez é que tenha realmente uma maior eficácia. Não em relação a diminuir a letalidade, mas principalmente os trabalhos vêm mostrando que diminui o tempo de internamento, que de todo jeito isso já é um grande feito. Aqui no Brasil, essa medicação ainda não está sendo disponível. Os Estados Unidos, agora há pouco, alguns dias atrás, o órgão americano que libera a comercialização de medicação aprovou a liberação do Remdesivir
para utilizar em pessoas com diagnóstico de Covid-19. Então, para resumir, na verdade, o que temos de tratamento hoje, sabidamente aceito pela ciência, é o acompanhamento do paciente e, principalmente, nos casos graves, é a terapia intensiva. Então, a terapia intensiva é que vem se mostrando o tratamento ideal e, quando bem aplicado, muitas pessoas se salvam do Covid-19. Se formos observar também que os quadros leves da doença somos em torno de 80%. Então, independente de se você utilizar alguma medicação específica, 80% das pessoas vão se curar do Covid-19. E aquelas pessoas que têm um quadro mais graves, a situação mais crítica, na verdade, fica em torno de 5%, se tiver uma boa terapia intensiva, também tem uma boa chance de cura dessa doença. Demétrios, aproveitar essa pergunta, Camila, se a mesa aqui, a bancada permitir, para falar em um posicionamento da Prefeitura do Recife, nosso, sobre essa questão do uso da cloroquina. E eu lembro aqui, a partir dessa fala de Dr. Demétrios, que quando eu dava aula sobre análise crítica de trabalhos científicos para alunos de pós-graduação, dos cursos de mestrado, doutorado, das instituições que eu trabalhei, como a Universidade de Pernambuco, como IMIP, eu abria falando assim, olha, o que vocês acham de um medicamento que melhora, que causa uma melhora clínica com 3 dias de uso em 75% das pessoas que tomaram aquele medicamento? E a resposta inicial era sempre assim, bom, deve ser um bom remédio, porque afinal de contas a grande maioria melhorou. Na sequência eu dizia assim, olha, mas se eu dissesse para vocês que sem remédio teriam melhorado 80% das pessoas. Esse é um exemplo concreto da área de pediatria, da área de tratamento de otite média por vírus. E a gente dizia isso porque, às vezes, a experiência clínica de um profissional ou mesmo de uma pessoa que toma o remédio, melhora e acha que foi o remédio, ela precisa ser contestada cientificamente no sentido de que o que teria acontecido se fosse a doença corresse o seu fluxo, o seu curso natural. Como o Dr. Demétrios muito bem colocou, 80% das pessoas fazem formas leves da doença, da Covid-19. E é exatamente com aquelas que se agravam que a gente precisa prestar atenção para esses fatores de potencial agravamento para fazer aquele que aquelas que são as terapias hoje importantes que são feitas na terapia intensiva, se for necessário, e suplementação de oxigênio nos leitos de enfermaria. Outro exemplo importante, né? Há quanto tempo a nossa sociedade, a própria humanidade convive com a gripe comum causada pelo vírus influenza. Não fosse as vacinas contra H1N1, por exemplo, mais recentemente, muito mais recentemente, um antiviral, que é o oseltamivir, que pode melhorar ali um pouco os casos mais graves, né? Nós convivemos com a gripe, a maioria das pessoas tem a doença e melhoram sem a necessidade de remédios específicos. O que é cruel sobre a Covid-19 é essa imprevisibilidade de piora. E isso faz com que possa gerar uma grande ansiedade nas pessoas em busca de soluções fáceis. Mas a saúde pública brasileira foi fundada pela ciência. Oswaldo Cruz, o primeiro considerado fundador da saúde pública brasileira, que teve na época que fazer o enfrentamento pela ciência na guerra das vacinas e defendeu, e hoje o Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo, porque a ciência na época venceu o debate. E nós esperamos que também neste caso nós possamos avançar nesse sentido. E eu queria dizer que com relação ao uso na atenção primária, no posto de saúde, para sintomas leves desses medicamentos, como cloroquina e hidroxicloroquina, não é o secretário que está falando, são instituições como a Organização Mundial de Saúde, com sede em Genebra, a Organização Pan-Americana de Saúde, com sede em Washington, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que representa os médicos de família e comunidade do Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que representa aqui médicos infectologistas de todo o país, cientistas e acadêmicos da Academia Nacional de Medicina e da própria Fiocruz, a instituição que é
exemplar no sentido de representação da ciência brasileira. Nenhuma dessas instituições recomenda o uso dessas medicações para quem tem sintomas leves. O próprio Conselho de Secretários Estaduais de Saúde ontem publicou uma nota dura dizendo que a medida e as orientações publicadas pelo Ministério da Saúde eram de exclusiva responsabilidade do Ministério da Saúde. A própria nota orientativa do Ministério da Saúde, ela fala explicitamente, ela não é assinada por nenhuma área técnica do Ministério da Saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por recusa a fazer essa referência, 2 ministros da Saúde e também 2 menos divulgados, mas também importantes, 2 secretários de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, que é a área do Ministério que cuida disso, saíram do Ministério da Saúde, né, por causa dessa, entre outras coisas, por causa desta polêmica. A própria nota do Ministério diz o seguinte, vou ler aqui, pedir permissão para ler aqui, ela própria afirma, até o momento não existem evidências robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a Covid-19. E vai além, apontando riscos e potenciais riscos e efeitos graves do uso da medicação, especialmente em casos leves, né? Quase a metade, uma outra coisa que tem nos preocupado é que quase a metade das infecções em vários países, da própria Covid-19, em países vários, como a China, em países da Europa e outros países do mundo, quase a metade dessas infecções ocorreu em ambiente de atendimento hospitalar ou de saúde. Então, essa preocupação de muita gente, de repente, querer procurar, com sintomas leves, unidades de saúde para buscar medicações, em busca de uma esperança, naturalmente, as pessoas têm isso, mas a gente se preocupa com a possibilidade de disseminação da doença a partir disso. O núcleo de evidências da Prefeitura da cidade do Recife, que é a primeira capital do país a ter um núcleo que apoia as decisões em saúde pública na nossa cidade, ela não recomendou qualquer mudança no protocolo da atenção primária à saúde neste momento. Entretanto, é preciso dizer que, considerando que os municípios têm começado a receber recentemente comprimidos de hidroxicloroquina e cloroquina a partir do Ministério da Saúde ou mesmo da própria Secretaria Estadual de Saúde, que a Prefeitura do Recife vai distribuir todos esses comprimidos, todas essas medicações que recebemos nas nossas unidades de saúde da família dedicadas, são 22 unidades espalhadas pelo território do Recife. Nós vamos distribuir essas medicações para essas unidades para que, a critério médico, respeitando a autonomia da prescrição médica e mediante a expressa vontade do paciente e a assinatura do termo de ciência e de consentimento pelo paciente ou seu responsável, que essas medicações possam então ser usadas. Diego Barros, da CNN Brasil, pergunta: qual a alternativa planejada pelo governo do estado caso haja colapso de leitos, principalmente os que têm respiradores pulmonares? Como ou para onde os pacientes com Covid-19 que estariam na fila seriam relocados? Bom, primeiro é preciso destacar que Pernambuco tem uma condição estrutural na saúde diferenciada de outros estados no Brasil. Só para se ter uma ideia, antes mesmo da epidemia da Covid-19, o IBGE já apontava Pernambuco como o 8º estado na maior quantidade de respiradores no Brasil, por 100 mil habitantes. E 77% desses respiradores estão na rede pública de saúde, entre hospitais, UPAs e emergências, que tem toda a capacidade de atendimento aos casos mais graves, com pontos de oxigênio e respiradores. Então, essa observação é importante ser feita. Além disso, o estado de Pernambuco tem se esforçado bastante para a abertura de novos leitos, e isso tem acontecido quase que diariamente. Hoje, nós atingimos a marca de 1.323 leitos abertos, sendo 590 leitos de UTI. Mas, ainda assim, a gente sabe que a situação é grave e a gente sabe o quanto é importante as medidas de isolamento social que temos orientado, principalmente nesses 15 dias de quarentena no estado. Doutor Jailson, quer complementar? Essa pergunta foi sobre leitos e sobre a disponibilidade de leitos e essa busca importante. Acho que eu só queria complementar uma coisa que é muito importante dizer, e aqui com Luciana compartilhar com todos vocês. Hoje em Brasília aconteceu uma reunião chamada Comissão Intergestores Tripartite, em que estavam representados o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde de todo
o país, na sede da OPAS, que fica na representação da OPAS em Brasília. E lá foi discutida uma publicação que ainda vai ser feita em Diário Oficial, com diretrizes para a construção de hospitais de campanha. Nós estamos, hoje é 21 de maio? 21 de maio, e hoje, apenas hoje, o Ministério da Saúde e essas instituições brasileiras estão discutindo um documento que vai dar normatização para o hospital de campanha. Pois bem, em menos de 60 dias, a Prefeitura do Recife construiu 7 hospitais de campanha, ao todo, como meta, 1.000 leitos, distribuídos entre leitos de UTI e leitos de enfermaria. Esses 7 hospitais de campanha já têm 700 leitos em plena operação, salvando vidas. Hoje, nesse momento, 107 pernambucanos, não só recifenses, pernambucanos, podem batalhar, podem lutar pela sua vida num leito de UTI que há apenas 60 dias não existia, não passava de um planejamento e hoje já salva vidas. Acho que isso é um dado importante. A principal limitação para que esses leitos estejam plenamente em operação tem sido amplamente discutida aqui com todos, que é a questão da chegada de novos equipamentos, respiradores artificiais ou ventiladores pulmonares, isso são sinônimos, para que a gente possa então colocar ainda mais leitos à disposição da população daqui da cidade do Recife e do estado de Pernambuco. Vou juntar as duas próximas perguntas. Primeiro, Irce Falcão, do portal Folha PE. É sabido que muitos leitos do estado e da capital estão aguardando respiradores para começar a operar. Quantos equipamentos desse tipo estão comprados, qual a previsão de entrega e qual a porcentagem de leitos criados que está sem operar por falta de respirador? Também Fábio Calado, da TV Clube. É possível estabelecer um prazo para que todos os leitos dos hospitais de campanha do Recife e do estado recebam os equipamentos e os profissionais para operarem com 100% de sua capacidade? Então, o estado de Pernambuco já comprou mais 525 respiradores e destes, 70 já chegaram. Então, é muito difícil a gente fazer uma previsão, a gente precisar quando a gente vai ter 100% desses leitos abertos, uma vez que a gente depende de vários fatores. E entre eles, a chegada de equipamentos e insumos já comprados, mas que nós ainda não recebemos. Então, é difícil fazer essa previsão. Doutor Jailson, quer completar? Eu acabei respondendo essa pergunta na resposta anterior, mas enfim, fica aqui registrado. Mas talvez assim, apenas falar um pouco sobre essa questão dos respiradores artificiais, né? O mundo inteiro está à procura de respiradores artificiais para seus povos. Nós vimos essa busca e essa disputa internacional envolver países ricos, inclusive com grande produção industrial, disputando ali a necessidade, porque precisavam com extrema urgência garantir a disponibilidade dos respiradores para a sua população. E tivemos aqui no esforço nacional imenso, aqui Recife e o Estado, buscando também garantir a compra, a aquisição e a chegada desses respiradores. Tanto o Estado como o município tiveram que ir à justiça para garantir. Recentemente, o município do Recife também ganhou em liminar judicial, redundando num acordo judicial para que o fornecedor pudesse, então, honrar com a entrega e com o preço pactuado aquele tipo de equipamento. Isso é uma luta muito grande. Recife já adquiriu mais de 120 respiradores que já chegaram e estão em pleno uso, mas nós encomendamos muitos mais respiradores para que a gente possa, então, fazer com que nossa expectativa é que há entregas ainda até o final de maio e que ao longo do mês de junho que a gente possa ampliar ainda mais o número de respiradores, portanto, de leitos de UTI na cidade do Recife. Acho que isso é importante que seja dito. E às vezes me perguntam, sabe, Luciana Rebelo, por que os países que já passaram, já viveram ali a sua grande onda, o grande momento de aumento do número de casos, por que eles não cedem esses respiradores para os países que estão enfrentando de maneira mais importante nesse momento? Porque todos esses países estão preocupados com ondas subsequentes, porque a doença pode voltar, como aconteceu em algumas regiões da China, novas ondas de doenças, e por isso é necessário a aquisição de equipamentos, e nós estamos trabalhando duro, trabalhando muito para garantir que os recifenses e os pernambucanos possam ter acesso a esses equipamentos, que é uma forma de garantia da sua possibilidade de sobrevida. Vou juntar também as duas próximas perguntas. Primeiro, Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco.
Das mortes registradas hoje, quantas foram nas últimas 24 horas? E Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: no último boletim detalhado, as mortes contabilizadas ocorreram a partir do dia 24 de abril. Portanto, 26 dias entre o óbito e a confirmação diagnóstica. Como se explica a demora? Qual tem sido o tempo médio entre os óbitos e as confirmações de Covid-19? Essa pergunta é muito importante para que a gente possa, mais uma vez, aqui fazer um esclarecimento de que o número de óbitos que a gente informa a cada dia não quer dizer o número de óbitos que ocorreram nas últimas 24 horas. Só para se ter uma ideia, dos 91 óbitos divulgados no boletim de hoje, 5 pacientes faleceram nas últimas 24 horas, sendo 2 residentes do Recife, 2 de Jaboatão e 1 de Olinda. É importante ressaltar que esses 5 óbitos foram processados no nosso laboratório de saúde pública, o LACEN. O processamento das amostras de óbitos no LACEN é prioridade, tem sido feito com no máximo 72 horas. Atualmente a gente está processando esses óbitos em 24 horas, mas o que acontece é que alguns hospitais, especialmente da rede privada, têm demorado a informar sobre esses óbitos ao Estado, por isso que muitas vezes o número que a gente informa no dia não corresponde aos óbitos das últimas 24 horas, e sim tem óbitos de dias anteriores. Doutor Jailson, quer completar? Ok? As próximas 3 perguntas são destinadas para o secretário Alexandre Rebelo. Primeiro, Pedro Alves, do G1, pergunta: durante a quarentena, o governo estuda antecipar feriados, a exemplo de outros estados, para conter o avanço da quebra de isolamento? Jorge Cosme, do portal Leia Já, também pergunta: a taxa de isolamento social registrada na região metropolitana nos últimos dias é suficiente para manter a projeção de retomada das atividades para junho, ou a tendência com a taxa atual é que essa reabertura só comece a partir do segundo semestre? E, por fim, Emília Lucena, da Rádio Folha FM, pergunta: 1.925 mortes em 2 meses. A partir de agora, com quase uma semana de mais restrições para o deslocamento de pessoas em Pernambuco, qual a expectativa do Estado com relação aos números de mortes e de infectados? Uma boa tarde a todos os companheiros aqui da mesa. Respondendo aqui as 3 perguntas. Primeiramente aqui a Pedro Alves, referente à antecipação de feriados. Deixando claro que, por hora, o governo do Estado não considera, entre as suas medidas, antecipação de feriados, para melhorar ou para ajudar nessa quarentena que foi decretada. No entanto, faz quase 70 dias que foi montado aqui no Palácio Campo das Princesas o gabinete de combate à Covid-19. E diariamente a gente se reúne e analisa todas as ações e todas as informações que a gente tem a respeito dessa pandemia. Quantos leitos foram criados, quantos novos casos apareceram, quantos óbitos aconteceram. Isso é feito diariamente aqui com a presença, e com o comando do governador Paulo Câmara. Então, nenhuma medida, que foi tomada até agora não foi tomada sem uma análise criteriosa de um conjunto de informações, e assim a gente continuará a fazer. Então, nenhuma medida está descartada. Todas aquelas que forem necessárias, que forem apontadas como importantes pela ciência, pelos especialistas, serão adotadas no sentido de salvar vidas. Mas, no entanto, o que a gente hoje está focado é na garantia do sucesso dessa quarentena que foi colocada em prática no último sábado. Nós não consideramos antecipação do feriado e a gente tem trabalhado para que essa quarentena funcione e que traga os resultados esperados. No tocante à segunda pergunta aqui de Jorge, também relativamente à quarentena, então primeiramente eu queria agradecer a compreensão, tá certo? E o entendimento dos pernambucanos e pernambucanas que compreenderam a importância dessa medida. Nós sabemos o custo emocional, social e econômico desse esforço tão grande que foi solicitado a todos os pernambucanos e pernambucanas dessas 5 cidades aqui da região metropolitana. E queremos também deixar claro que ela tem funcionado desde o último sábado, por 5 dias seguidos, desde o último sábado, quando foi decretada a quarentena, o índice de isolamento subiu nos 5 dias consecutivos. Pernambuco é hoje, por esses 5 últimos dias, o estado com o maior grau de isolamento social do Nordeste. Recife, por 3 desses 5 dias, foi a capital com o maior isolamento do país. Então mostra que está funcionando essa medida, as pessoas entenderam a importância dela, dentro das suas limitações e das suas possibilidades, têm tentado atender a esse apelo e esse reforço da necessidade dito pelo governo do estado, pelas prefeituras das 5 cidades, e tem sido extremamente bem sucedida. E é importante que ela continue assim até o próximo domingo, dia 31, que é a data final que foi colocada para essa quarentena,
né, para que a gente possa, de fato, começar a fazer uma transição para uma volta à normalidade, que será uma normalidade diferente da que a gente vivia antes. Né, tudo sendo feito com muita responsabilidade, com muito controle, com muito acompanhamento. Já há mais de um mês que o governo do estado discute com um conjunto de segmentos econômicos os procedimentos e as novas normas que a gente precisará adotar para a retomada das atividades, né? E a gente está hoje trabalhando fortemente para que isso aconteça o mais rápido possível. Nesse sentido, essa quarentena ela é importante e ela vem fechar em um ciclo de um conjunto de medidas que foram adotadas nos últimos 60 dias no tocante ao combate a essa pandemia aqui, desde a abertura de leitos, como foi colocado já aqui, né, desde medidas de restrição e de isolamento social, né, e desde medidas de atendimento, né, específica aos pacientes com a Covid-19. Então a gente continua nessa trajetória, tem mostrado que a gente tem conseguido enfrentar, dentro das limitações que são colocadas pela própria doença, da melhor forma possível essa pandemia aqui. E por fim, a pergunta aqui referente à quantidade de mortes e à expectativa da quarentena em relação a ela. A quantidade de mortes ela é diretamente ligada a dois fatores: quantidade de pessoas que se infectam, e como já foi dito aqui, se infectam de forma grave, e a capacidade do Estado e das prefeituras de atender a esses pacientes. Então a gente tem trabalhado nas duas frentes. Por um lado, para abrir novos leitos, para colocar mais profissionais de saúde à disposição para cuidar desses pacientes, e por outro lado, para que as pessoas se infectem menos, numa velocidade menor. Então é importantíssimo dar a continuidade dessa quarentena, e à medida que essas pessoas se isolem mais, tenham menos pessoas infectadas, é óbvio que a gente aguarda e espera, a expectativa é que haja uma redução do número de óbitos no nosso estado, sabendo que a gente vai colher os frutos dessa quarentena daqui a 10 ou 15 dias. É natural que tem um período de incubação da doença, tem um período de desenvolvimento da doença, e a gente tem a expectativa forte que a gente comece a reverter essa curva, né, a partir do final dessa quarentena. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes do encerramento? Como considerações finais, né, já que estamos falando de expectativa, a nossa expectativa é que o nosso secretário estadual de saúde fique bem e volte logo para assumir esse posto tão importante aqui nessa coletiva e que é tão difícil de substituí-lo. Então, nossos votos de melhoras para o nosso secretário estadual. Então, estamos encerrando agora mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa noite.